Tá? Eu vou continuar, vou voltar a ler de novo o conceito de monopólio, tá? Que tá aqui no livro, de princípios de economia, porque cortou bem na metade o último vídeo. Tá, monopólio é uma situação de mercado em que uma única firma vende um produto que não tenha substitutos próximos. É uma situação totalmente oposta à da concorrência perfeita, uma vez que, do lado da oferta, não há concorrência e nem produto concorrente. Tá? Nessas condições, ou os consumidores aceitam as condições estipuladas pelo monopolista, ou então abandonam o mercado, deixando de consumir o produto. Essa situação é encontrada, por exemplo, em indústrias nas quais o único produtor tem a patente ou controle sobre uma fonte de recursos essencial para a elaboração do produto. Isso é monopólio. Uma única firma para um único produto que não tenha concorrência de outras empresas que vá vender o mesmo produto. Então existia lá o Conselho de Veneza, eles que criaram o monopólio do açúcar, né? E eles que mandavam. Então aquele monopólio era a Veneza que mandava, e dizia. Eles proibiram a exportação de equipamentos técnicos e capitais ligados a essa indústria, a agricultura do açúcar. Isso aqui é o rodapé número 4, parágrafo 1. Né? Então vamos para o parágrafo 2. A significação maior da experiência das ilhas do Atlântico foi possivelmente no campo comercial. Tudo indica que o açúcar português inicialmente entrou nos canais tradicionais controlados pelos comerciantes das cidades italianas, tá? Número 5 aqui, ó. Em um rodapé, número 5. Que era o monopólio de Veneza, tá? Cidades italianas. Então, número 5. O fato de que hajam surgido refinarias fora de Veneza, na época em que a Veneza monopolizou a refinaria, tá? A refinaria do açúcar. O fato de que hajam surgido refinarias fora de Veneza, na época em que se expande a produção portuguesa, em Bolonha, por exemplo, a partir de 1470, pareceria indicar a ruptura do monopólio dos venezianos por essa época. A forte queda de preços que se observava no último decênio do século talvez seja uma consequência da passagem de um mercado de monopólio para um de concorrência. Voltando para o livro Princípios de Economia, para quem não lembra, o mercado de concorrência. Tá? Eu li anteriormente o monopólio. E Veneza vai monopolizar a refinaria do açúcar. Então, Portugal começa a expandir o seu campo de exportação nas cidades italianas, tá? E quem fazia a refinaria era Veneza. E aí, o que está dizendo aqui? Em Bolonha, por exemplo, a partir de 1470, pareceria indicar a ruptura desse monopólio, tá? Dos venezianos por essa época, pela queda dos preços. Aí, né, ia surgir, sairia, né, o mercado monopólio para um de concorrência. Então, concorrência, para nós, é a concorrência perfeita, tá? Concorrência perfeita é um tipo de mercado em que há um grande número de compradores e vendedores, né, demanda e oferta, um grande número de compradores e vendedores, que são as firmas, as empresas, e cada um tão pequeno que nenhum deles, agindo individualmente, consegue afetar o preço da mercadoria. Nesse caso, era a refinaria do açúcar, né? Além disso, os produtos de todas as firmas que compõem o mercado devem ser homogêneos, devem ser iguais. Tá? Vários mercados de produtos agrícolas chegam perto de ser integralmente competitivos, que é a concorrência perfeita. Tá? Que foi o caso aqui da refinaria do açúcar. Deixaria de ser um mercado de monopólio para se tornar um mercado de concorrência. É aqui, né? Aqui está o número 5, ó, das cidades italianas.
E aqui está o piolino número 5. Então, vamos retomar aqui. Então, a significação maior da experiência das ilhas do Atlântico foi possivelmente no campo comercial. Tudo indica que o açúcar português, inicialmente, entrou nos canais tradicionais controlados pelos comerciantes das cidades italianas. A baixa de preços que tem lugar no último quartel do século XV leva a crer, sem embargo, sem frete, tá? Sem navegação. Leva a crer, sem embargo, que esses canais não se ampliaram na medida requerida pela expansão da produção. A crise de superprodução dessa época indica claramente que nas áreas comerciais estabelecidas tradicionalmente pelas cidades mediterrâneas, o açúcar não podia ser absorvido senão em escala relativamente limitada. Ocorre, entretanto, que uma das consequências principais da entrada da produção portuguesa no mercado, fora a ruptura do monopólio que mantinha os venezianos do acesso às fontes de produção, desde cedo a produção portuguesa passa a ser encaminhada em proporção considerável para Flandres. Flandres, pode falar Flandres ou hoje, né, região flamenga da Bélgica, tá? Então, desde cedo a produção portuguesa passa a ser encaminhada em proporção considerável para Flandres ou região flamenga da Bélgica. Quando em 1496 o governo português, sob a pressão da baixa de preço, decidiu restringir a produção, a terça parte desta já se encaminhava para os portos flamengos, tá? Para os portos flamengos. Aqui tem o rodapé número 6, ó, para os portos flamengos. Então, número 6. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Número 6. Eu mostrei aqui, eu tinha mostrado antes, né? Rodapé número 6. Dom Manuel I fixou em 1496 a produção máxima em 120 mil arrobas, das quais 40 mil para Flandres, ou região flamenga da Bélgica, 16 mil para Veneza, 13 mil para Gênova, né? Gênova, para quem não lembra, né, é um município lá da Espanha, na província de Valência, comunidade valenciana. 13 mil para Gênova, 15 mil para Chios. Onde é que eu anotei o Chios? Eu anotei em algum lugar o Chios. Onde está o Chios? Aqui, o Chios, achei. 15 mil para Chios. Chios, ou Quio, é uma ilha e uma unidade regional da Grécia, localizada no mar Egeu. Chios faz parte da região do Egeu Setentrional. Tá? Chios ou Quio é uma ilha e uma unidade regional da Grécia, localizada no mar Egeu. Chios faz parte da região do Egeu Setentrional. Tá? Então, 15 mil para Chios e 7 mil para a Inglaterra. Henrique de Gama Barros, tá? História da Administração Pública em Portugal, Lisboa, 1777, 4, capítulo 5, citado por Noel Dier. Tá, então aqui, voltando. Quando em 1496 o governo português, sob a pressão da baixa de preço, decidiu restringir a produção, a terça parte dessa já se encaminhava para os portos flamengos. Parágrafo 3. A partir da metade do século XVI, a produção portuguesa de açúcar passa a ser mais e mais uma empresa em comum com os flamengos, inicialmente representados
pelos interesses de Antuérpia. Antuérpia é cidade da Bélgica, tá? Então, a partir da metade do século XVI, a produção portuguesa de açúcar passa a ser mais e mais uma empresa em comum com os flamengos, inicialmente representados pelos interesses de Antuérpia, pelos interesses de uma cidade da Bélgica, e em seguida pelos de Amsterdã. Amsterdã é capital da Holanda. Os flamengos recolhiam o produto em Lisboa, refinavam-no e faziam a distribuição por toda a Europa, particularmente o Báltico. Mar Báltico. O Mar Báltico situa-se no norte da Europa, sendo circundado pela Península Escandinava, a Europa continental e as ilhas dinamarquesas, tá? Então, os flamengos recolhiam o produto em Lisboa, refinavam-no e faziam a distribuição por toda a Europa, particularmente o Báltico, a França e a Inglaterra. O Mar Báltico, tá? O Mar Báltico situa-se no norte da Europa, sendo circundado pela Península Escandinava, a Europa continental e as ilhas dinamarquesas, tá? Então, os flamengos recolhiam o produto em